Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre as dificuldades alimentares que são muito comuns em crianças, jovens e adultos com autismo. Bom, existem alguns tipos de dificuldades alimentares que eu vou falar aqui para vocês, mas a mais comum, né, que todo mundo conhece e fala, é a seletividade alimentar. A seletividade alimentar, ela afeta cerca de 80% das crianças com autismo e afeta também cerca de 30% das crianças neurotípicas, ou seja, que não têm autismo e nenhum outro atraso no desenvolvimento. Então é um problema bastante comum e que precisa de atenção. Porém, sabendo o manejo das técnicas corretas, é possível sim conquistar uma boa alimentação e a nutrição adequada para o seu filho. As dificuldades alimentares são complicadas e se seu filho apresenta alguma dificuldade alimentar, eu sei que você está passando por um momento difícil. Mas a boa notícia é que é possível tratar e reverter essas dificuldades alimentares, desde que você compreenda o passo a passo, né, e tenha em mãos as ferramentas para você colocar em prática e dessa forma aumentar o repertório alimentar do seu filho. Ou seja, fazer com que o seu filho coma uma maior variedade de alimentos. Então, primeiro, você precisa compreender o que o seu filho está passando, né? Precisa saber o que é seletividade alimentar, o que são as dificuldades alimentares, né? E dessa forma você vai conseguir contornar melhor tudo isso. Então, falando um pouquinho de seletividade, existe uma seletividade alimentar normal, que faz parte do desenvolvimento da criança, que se inicia por volta dos 2 anos de idade. É uma seletividade que a gente chama de típica, né? Nesse marco dos 2 anos de idade, acontecem mudanças no desenvolvimento da criança. E na idade pré-escolar, ela começa a ter preferências alimentares, as crianças começam a conhecer o sabor doce, conhecer o sabor salgado, começa a ter as suas preferências, né? Isso é normal. Com 2 anos de idade, elas começam a agir também mais pela parte do comportamento. Então, elas começam a escolher os alimentos da preferências delas, né? Elas deixam de comer alguns alimentos, mas voltam a comer depois de 1, 2 dias, ou depois até mesmo depois de uma semana. Então, é uma seletividade normal que acontece com todas as crianças. O repertório alimentar dessas crianças com seletividade alimentar típica, que é a seletividade natural, é bem abrangente. Ele contém ali cerca de 50 ou mais alimentos. Então elas comem todos os tipos de alimentos, comem alimentos saudáveis nessa fase, né? Mas essas crianças elas começam com uma dificuldade de adquirir novos alimentos. E começam com aquelas expressões de eca, que nojo, né? Começa a selecionar os alimentos, como por exemplo, retirar os alimentos verdes do prato. Mas como eu falei anteriormente, elas voltam a comer quando esse alimento é oferecido novamente. Então é uma fase natural que praticamente todas as crianças vão passar, tá? Então essa é uma seletividade alimentar típica, normal, natural. Agora tem a seletividade alimentar Agora tem a seletividade alimentar atípica, que eu vou falar agora para vocês. Dentro dessa seletividade típica, há uma variação de apetite. Então, aos 2 anos de idade, a criança consome menos alimentos. Por quê? O índice energético dela é um pouquinho menor, ok? Então, isso é normal. A velocidade de crescimento diminui, né? Então, essas crianças necessitam de menos calorias. Portanto, aos 2 anos de idade, é um marco que a gente percebe que a criança tem menos apetite, ela começa a comer menos, né? Dá uma diminuída na velocidade de apetite, e isso é comum, ok? Elas apresentam uma resistência em experimentar o novo, então rejeitam a comida sem mesmo ter experimentado antes e gostam de comer somente alimentos que interessam a elas, né? Lógico. Então é aquela criança que prefere muitas vezes tomar um leitinho ao invés de almoçar, ao invés de jantar, porque é mais confortável para ela, tá? Mas se dentro desse contexto comportamental, né, dessa criança tiver uma rotina alimentar adequada, a gente consegue introduzir os alimentos, né? Ela consegue comer os alimentos que a gente quer que ela coma. Então, essa criança, ela não exclui grupos inteiros de alimento, né? Então, essa seletividade alimentar típica é uma seletividade que oscila muito do que está dentro do esperado, tá?
Mas aí, quando é que nós precisamos ficar alertas? O que seria a seletividade alimentar atípica, ou seja, fora do normal? Que a gente precisa ficar um pouquinho mais alerta e que é bastante comum em crianças com autismo. Lembra que eu falei para vocês que a criança que come normalmente, ela aceita cerca de 50 alimentos diferentes? Então, já em uma dificuldade alimentar, a criança que é mais seletiva, ela aceita menos alimentos. Ela come uma variedade de até 30 alimentos diferentes. Deixam de comer um determinado alimento, depois volta a comer depois de 2 semanas, assim como acontece na seletividade típica, né? Mas a variedade de alimentos que ela come é menor. Por isso é uma seletividade anormal, né? Fora do comum. Essa criança com seletividade, ela come sim pelo menos um alimento de cada textura, de cada grupo alimentar. Então, do grupo de frutas, ela come uma, no grupo de legumes, ela come um legume, ou seja, de cada grupo de alimentos, ela aceita comer pelo menos um determinado alimento. Ela consegue tolerar o alimento perto dela, ela consegue interagir com o alimento, né? Às vezes chega até a experimentar, colocar na boca, mas depois recusa, chega a tocá-lo, né? Então ela interage bem com esse alimento. Então veja bem, a criança com seletividade come todos os grupos de alimentos, né? Tem muitas pessoas que nos escrevem falando: o meu filho só aceita leite, ou ele só come alimentos brancos, ele não come nenhuma fruta. Então nesse caso já não é uma seletividade alimentar. Já entra num outro tipo de dificuldade alimentar, que é um pouco mais séria, que é a recusa alimentar. Então, se o seu filho ele come pelo menos um alimento de cada grupo de alimentos, entra como seletividade alimentar. Mas se ele recusa, se ele exclui grupos inteiros, aí já entra numa recusa alimentar. E o que seria então a recusa alimentar? A recusa alimentar é um pouco mais grave, tem que ser tratada de imediato. São crianças que aceitam pouquíssimos alimentos, no máximo 20 alimentos, que normalmente essas crianças aceitam dentro do repertório alimentar. Então são crianças que geralmente só toleram crocante, ou somente alimentos brancos, ou só os pastosos, e dependendo do grau de dificuldade dessa criança, né, dificuldade alimentar dessa criança, ela rejeita categorias inteiras de alimento. Por exemplo, se a criança rejeita uma fruta, ela rejeita todas as frutas. Se ela rejeita uma verdura, ela rejeita todas as verduras. Então essas crianças requerem um tratamento a longo prazo, né? Requer um manejo de comportamento um pouco diferente. Então são crianças com uma dificuldade um pouco mais grave. Às vezes elas não toleram sequer ficar no mesmo ambiente com outras pessoas comendo, né? E tem crianças que chegam num grau de dificuldade de recusa alimentar tão grande que acabam ficando desnutridas, ficam abaixo do peso, né? Geralmente só querem o leite. A grande maioria das crianças com recusa alimentar são crianças que vivem à base de leite, que ficam com uma mamadeira durante o dia inteiro. Então, por isso, temos que ficar alertas e avaliar o porquê disso, o porquê das dificuldades dessas crianças. Um outro tipo de dificuldade alimentar é a aversão oral. O que seria? São aquelas crianças que não passaram pela fase oral no desenvolvimento dela. Então, são aquelas crianças que a mãe relata que o seu filho não pegava muito bem o mordedor, ele não fazia essa conexão mão-boca, né? Apresentam grande sensibilidade e medo excessivo de qualquer estímulo, incluindo essa parte orofacial, né? Essa parte perto da boca. São crianças que não gostam, normalmente não gostam de chupetas, que tiveram dificuldades na amamentação, que não toleram qualquer tipo de utensílio na hora da alimentação, ou seja, não tolera qualquer tipo de bico na mamadeira. Então apresentam dificuldades, inclusive na hora da escovação dos dentes, né? São aquelas crianças que a gente tem que segurar para escovar os dentes, elas têm uma grande dificuldade, toda essa questão orofacial, e acabam agindo de forma extremamente defensiva, né? E apresentando comportamentos de luta e fuga. Então são aquelas crianças que quando a gente vai escovar os dentes ou tocar nessa área orofacial, elas entram em um estímulo de luta e fuga, mesmo, né? Começam a chorar, começam a fazer birras, na hora da alimentação tentam fugir, falam que vão no banheiro ou inventam, né, alguma coisa para fugir mesmo, para fuga, para se esquivar na hora da alimentação.
Então aí é um caso mais sério, que precisa avaliar, precisa intervir, o papel da nutricionista especialista junto com a TO, junto com a fonoaudióloga, né? Esses 3 profissionais atuando juntos, muitas vezes o psicólogo, analista do comportamento também, ou se esses profissionais tiverem uma base na análise do comportamento, né? Eles precisam atuar junto para trabalhar essas questões, então precisa intervir. E um último tipo de dificuldade alimentar é a neofobia alimentar, que nada mais é do que o medo de experimentar o novo. Então são aquelas crianças que a mãe relata que parece que o filho tem até vontade de experimentar, fica com a boca cheia d'água, mas quando vai colocar o alimento na boca ele bloqueia. Então o alimento para essa criança é como se fosse algo muito estranho e assustador, né? Essas crianças apresentam mesmo uma neofobia, que é um medo, a fobia de ver um alimento. São crianças que sentem medo do alimento, crianças que sofrem ao ver um alimento de plástico, um alimento simbólico. Então, até mesmo numa brincadeira, quando você vai brincar com a criança, se tem alimentos de plástico, ela se esquiva, ela tem medo, ela chora. Tem crianças que têm até sintomas físicos, acelera o coração, dilatam as pupilas. Então, essas crianças têm realmente uma fobia alimentar, né? Um transtorno que precisa ser investigado, precisa intervir, precisa de tratamento, porque já é mais sério ainda. Então esses são os tipos de dificuldades alimentares que as crianças podem apresentar, né, crianças, jovens e adultos. Espero ter te ajudado a compreender um pouco melhor o que o seu filho está passando, o que ele sente em relação à comida. Se você está passando por algum tipo de dificuldade alimentar com seu filho, procure a ajuda de um especialista, não deixe para depois, tá? Foi pensando nisso, nessas dificuldades que sabemos que tantas mamães passam, que tantas famílias passam, que nós convidamos uma nutricionista especialista em saúde mental e em autismo, especialista em dificuldades alimentares, para ministrar um curso onde ela te ensina a aumentar a quantidade de alimentos que seu filho come, ou seja, ampliar o repertório alimentar do seu filho. Se você quiser saber mais sobre o curso, clique no link que está aparecendo aqui, em algum lugar nesse vídeo, ou então esse link está lá na nossa bio do Instagram, se você estiver assistindo esse vídeo pelo Instagram, né? E eu tenho certeza que tudo que ela ensina no curso vai te ajudar muito a melhorar a alimentação do seu filho. E você vai parar de sofrer tanto com isso, que eu sei que é complicado, certo? Então, se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu comentário, deixe sua curtida, compartilhe com outras pessoas e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!